Ômega Web Rádio. Boa noite, hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Boa noite, Emerson, boa noite, Marcelo. Bom, hoje a gente vai falar sobre a questão econômica, como você pode investir melhor nas suas finanças, aquelas pessoas que têm condições de fazer algum tipo de investimento, para não se perder muito diante que a gente está num setor inflacionário mais expressivo do que foi vivenciado nos últimos anos. Então, a especialista vai falar sobre isso, como você pode proteger o seu dinheiro dessa questão inflacionária diante do cenário que a gente vive. Antes de falar efetivamente sobre a questão, eu queria falar um pouquinho sobre as Olimpíadas, as Paralimpíadas. Não é? Os nossos atletas têm tido um desenvolvimento bastante expressivo lá no Japão, e é bem gratificante a gente ver um país com tantas dificuldades, estando hoje, como eu vi, em 5º lugar, logo atrás dos Estados Unidos, com tanta expressão dentro dessa Paralimpíada, e percebendo como o país se supera diante desses atletas e diante da sua própria superação. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, internautas. Com toda razão, Raquel. Inclusive, os atletas aqui na nossa região também têm se destacado bem nas Paralimpíadas. Por incrível que pareça, muita gente não acompanha, mas o Brasil, na questão de esporte paralímpico, é forte em várias modalidades. Então, essa 5ª posição, para mim, não é uma surpresa, até porque o pessoal que participa é um pessoal que se esforça bastante, que luta diariamente, que está ali treinando, enfim. E não tem tanta questão do ego, né? Infelizmente, a gente acaba vendo que algumas pessoas ainda têm um ego muito elevado, e aí acaba o ego falando mais alto do que a questão de representar o nosso país, né? E esses atletas não, eles representam com muito orgulho o nosso país, treinam diariamente, várias dificuldades, mas superam tudo ali com muita garra, muito esforço, e merecem todo o respeito, toda a comemoração, e são um exemplo, né? A verdade é essa, são um exemplo para todos. A gente às vezes reclama de algumas situações, mas perto de alguns deles, os nossos problemas não são nada. E com relação ao tema de hoje, é um tema de suma importância, né? Porque cada vez mais a gente percebe que a inflação está subindo. Você vai no mercado, R$100 você gasta como se não tivesse gastado em nada. Aí você fica olhando assim, você fala, gastei em quê? Comprando o quê? Gasolina está um absurdo, então acho que é de suma importância as dicas que a nossa convidada vai dar hoje, enfim. Tentar, de alguma forma, investir algum dinheiro, se consegue sobrar alguma coisa, né? Porque do jeito que a coisa está indo, é cada vez mais difícil. E eu gostaria que você apresentasse a nossa convidada hoje, Raquel. Então, a gente vai chamar a nossa especialista em finanças, a Mirela. Seja bem-vinda, Mirela. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar hoje aqui conosco e poder falar um pouquinho dessa área tão fascinante que é a área de finanças. Se você puder se apresentar e falar um pouquinho de como as pessoas podem hoje deixar de perder tanto dinheiro nos investimentos, em especial porque o brasileiro é muito tradicional, ainda gosta de guardar seu dinheiro na caderneta de poupança. Eu que agradeço o convite, Raquel, Emerson, um prazer estar dividindo aqui com a audiência um pouquinho do que a gente pode fazer para fazer o nosso dinheiro render mais nesse cenário, como vocês bem colocaram aí, de inflação.
galopante, né? Me apresentar, primeiramente, eu sou Mirela Biasotto, eu sou planejadora financeira, já trabalhei muitos anos em banco, mais de 15 anos. Hoje em dia eu tenho a minha consultoria financeira, tenho um canal no YouTube, chama Investe com Temudo MI. Quem quiser me acompanhar vai ser um prazer. Lá eu divido várias técnicas aí de como você economizar, fazer seu dinheiro render mais e investir melhor, né? Que é o que a gente está precisando aqui para fazer multiplicar o dinheiro. Mas falando um pouquinho dessa nossa conjuntura, né? A gente passou de um cenário que a gente via as taxas de juros elas estando bem baixas, e aí o investidor ele migrou daquela tradicional renda fixa para buscar investimentos mais rentáveis em renda variável, né? Mais especificamente em ações. E hoje o cenário ele já está mudando um pouco, a gente já está percebendo a retomada da alta da taxa de juros, né, que deve aí perdurar pelos próximos meses e, quiçá, os próximos aí, até os próximos 2 anos, e também uma retomada da inflação. E o que a gente percebe? Se as pessoas continuarem com aquele pensamento, com o status quo, né, que era de investir na poupança, ou deixar muitas vezes o dinheiro parado na conta corrente, o que isso termina acarretando? Significa que você está perdendo poder de compra, né? Talvez os mais jovens ainda não tenham pego aquela inflação que tinha muitos anos atrás, que você via o seu dinheiro, você tinha que escorrer logo que você recebia o seu salário para poder fazer as compras, porque se você deixasse para o final do mês, corria o risco do seu dinheiro já ter perdido muito do valor. Mas ainda estamos longe daquele cenário, mas um cenário que você já precisa ter uma preocupação maior com o seu dinheiro. Se você deixa o dinheiro parado ou em um investimento que não seja atrativo, o que acontece na prática é que você perde poder de compra, né? O dinheiro, nominalmente, se você tinha R$1.000, ele continua sendo os R$1.000, mas você não compra mais com aqueles seus R$1.000 o que você comprava ano passado, o que você comprava 2 anos atrás. E com a inflação aumentando, se torna mais importante ainda você aprender como você gerenciar melhor o seu dinheiro e como você investir para você tentar recuperar esse poder de compra. Mirela, deixa eu te fazer uma pergunta. Para o pessoal até que está assistindo a gente poder entender um pouco como é que funciona o teu trabalho. Porque quando a gente fala em planejamento financeiro, o pessoal já imagina grandes quantias, grandes empresas, pessoa jurídica, enfim. Para aquela dona de casa que está assistindo a gente, quando a gente se fala em planejamento financeiro, quais são as principais dicas que você pode dar para quem está assistindo, para de repente começar a identificar algumas questões dentro de casa e tentar mudar a forma de pensar, até para sobrar o dinheiro, para fazer o investimento, porque hoje em dia até sobrar o dinheiro, eu acho que está sendo difícil para muita gente, porque a inflação está aí, muita gente acabou tendo o salário reduzido por conta de pandemia, cortaram algumas coisas, alguns benefícios, enfim. O que você poderia, diante disso, passar para o pessoal que está assistindo? Perfeito, Emerson. Eu acho que independente do valor da sua renda, é imprescindível você saber aonde seu dinheiro está indo, né? Então, se por acaso você ainda não tem nenhum tipo de controle financeiro, o mínimo que você tem que fazer é anotar qual é o valor da sua receita e quais são os valores que você tem de despesa, para você saber exatamente se chega ao final do mês está faltando dinheiro ou se está sobrando. Se no caso de estar faltando dinheiro, o que você pode fazer com aquele seu orçamento, né? Ou de repente cortar alguma despesa, ou realmente tem casos que ali o orçamento já está bastante conciso, não tem mais onde enxugar, você talvez buscar uma renda extra. E se você conseguir ali uma sobra no seu orçamento, você já definir uma meta de quanto que você vai investir por mês, mesmo que seja pouco no início, que você consiga investir apenas um pequeno percentual da tua renda, mas esse pouco, né, ele vai ser imprescindível para você começar a ter aquela disciplina de poupar, de começar a investir, e aí sim, ao longo do tempo, o ideal é que você comece a trabalhar não só para ser mais consciente no seu consumo, e aí você conseguir uma sobra maior, mas também você conseguir aumentar os seus ganhos
seja fruto do teu trabalho, ou seja também através de uma renda extra, onde você possa conseguir potencializar esses investimentos. Então, Mirela, para um jovem, né, que tem 18 anos, que acha que ele não precisa pensar agora no futuro, que ele pode começar a investir quando ele tiver 40 anos, que é aí que ele vai pensar em aposentadoria, em ter rendimento. Como é que você poderia explicar, né? Porque, na verdade, quanto mais cedo você começa a investir, mais fácil de você conseguir juntar uma quantia e essa quantia depois você conseguir ter uma aposentadoria mais tranquila, principalmente diante das regras aí do INSS. Sim, acho que assim, o momento ideal, né, para você, a partir do momento que você lida com dinheiro, você já pode começar a buscar educação financeira, né? Independente de você, talvez um jovem de 18 ainda não tenha uma renda para começar a investir, mas ele pode começar a buscar conhecimento para que quando ele tenha uma fonte de renda, aí sim ele já saiba o que ele vai fazer com esse dinheiro. Mas é imprescindível que você pensar no futuro, pensar numa aposentadoria, ele inicie a partir do momento que você começa a ter um trabalho remunerado. Então, você começou a trabalhar e ser remunerado por aquilo ali, é imprescindível que você separe um percentual da sua renda ali para você investir para o seu futuro, né? Hoje em dia não dá mais para depender do INSS, é importante sim continuar contribuindo, mesmo que talvez nos percentuais mínimos, porque dão algumas seguranças e garantias aí que são importantes, mas não dá mais para contar que você vai ter, com certeza, poder contar com esse valor de aposentadoria no futuro. Então, é imprescindível você não só fazer investimentos no longo prazo, mas também, talvez, analisar a possibilidade de ver também uma previdência privada que vai complementar essa tua renda no futuro. Então, Mirela, a gente vê muita discussão hoje em dia e inclusive as pessoas falando sobre o investimento nas moedas virtuais. A gente sabe que não tem regulamentação, nem pelo Banco Central, nem segurança, né? Na verdade, é muito difícil você conseguir materializar, não materializa, fica virtualmente só. Agora, tem muita gente que, para blindar o seu patrimônio, acaba investindo nas criptomoedas. Como é que você acha, diante desse cenário de insegurança que a gente está vivendo, política, social e econômica, essa questão das criptomoedas, principalmente no Brasil? Sim, para quem busca aí uma segurança, né, de moeda, vamos dizer assim, existem outras opções que não só a criptomoeda em si, mas você pode, por exemplo, mandar dinheiro para o exterior, né, e talvez ter parte dos teus investimentos atrelados a uma outra moeda, por exemplo, o dólar. Você pode mandar dinheiro para os Estados Unidos e investir lá. Lógico que essa opção ela não é acessível a todo mundo. Ainda hoje já é um pouco mais acessível do que alguns anos atrás, né? Algumas empresas já possuem, já facilitaram esse acesso, você já consegue investir daqui, já tem pessoas que te atendem em português mesmo lá nos Estados Unidos. Mas ainda assim precisa ter um cuidado, porque existem custos atrelados a esse aí, não somente para a remessa do dinheiro, mas também para a manutenção, né, desse recurso investido em outro país. E também, fora isso, existem também impactos sucessórios e tributários que têm que ser estudados caso a caso para saber se realmente vale a pena para o investidor. No caso das criptomoedas, Raquel, como você bem falou, ainda não se tem ainda uma segurança muito grande, né? Não se tem um lastro. O que significa isso? Você não tem como mensurar realmente se aquilo vai subir, se aquilo vai descer, no que está baseado aquela subida, aquela caída. Hoje em dia, aquela queda, né? Hoje em dia, o que acontece? Uma pessoa famosa fala que vai investir em Bitcoin e o preço da moeda dispara. Sim. Então, para quem trabalha com análise de investimentos, sabe que é difícil você
pautar as suas recomendações nisso aí, porque quando você vai recomendar um investimento, você faz toda uma análise histórica do investimento, ver como que é, o que influenciou a alta ou a queda daquele ativo. No caso da criptomoeda, como ela não é atrelada a nada, fica difícil de você prever até onde ela pode chegar ou até onde ela pode cair. Não estou dizendo que não pode ser uma possibilidade, mas eu, normalmente, nas minhas consultorias, eu recomendo para casos muito específicos, para clientes que já têm uma carteira de investimentos diversificada e podem se dar o luxo de dispor de um pequeno percentual dessa carteira em criptomoeda. Por que o luxo? Porque, da mesma forma que você pode esperar um rendimento de 100%, 200%, você poderia se dar o luxo de, por acaso, perder 70% do valor, simplesmente porque um governo diz que não vai mais aceitar a criptomoeda, ou porque uma pessoa famosa diz que não vai mais investir, né, que não acredita mais, vamos dizer assim, nessa moeda. Então fica muito complicado. Às vezes a pessoa colocar todo o seu recurso ali não é recomendado, né? Então, se você tiver disposto a alocar um pequeno percentual da tua carteira e já tiver diversificado em outros ativos, ok, pode ser uma possibilidade para você. Esse é o meu ponto de vista. Eu sei que tem outros, principalmente influenciadores aí na internet, que têm recomendado, mas eu coloco aí uma postura mais conservadora, apesar de eu ser uma investidora arrojada, mas eu acredito que você tem que ir com muita cautela nessas novidades, né? As novidades, elas existem para abrir oportunidades também, mas você tem que avaliar se realmente aquele tipo de investimento é para você. Eu brinco que o investimento bom é aquele que você deita a sua cabeça no travesseiro à noite e consegue dormir tranquilo. Será que você conseguiria dormir tranquilo sabendo que aquele investimento tem uma possibilidade de ter uma queda expressiva? Então, fica aí a reflexão para os ouvintes, né? Se de repente você avaliar que está dentro do seu perfil de risco, você pode arcar com esse risco, pode ser uma oportunidade para você, mas de qualquer forma, eu acredito que você ainda tem que buscar muita informação e ter certeza que aquele investimento está sendo baseado ali realmente num conhecimento que você buscou, e não somente por modinha ou porque alguém disse que seria um bom investimento para você. Então, Desculpa, pode falar. Não, pode ir. Então, Mirela, eu queria que você, para as pessoas que estão ouvindo, que você explicasse o que é um perfil conservador, né? O que é um perfil mediano e o que é um perfil arrojado. Porque às vezes as pessoas não entendem o que é arrojado, o que é conservador, e como é que você chega a esse tipo de perfil. Tá, é muito fácil, que hoje em dia você descobrir qual que é o seu perfil de investidor, né? Qualquer conta que você for abrir em qualquer corretora ou qualquer banco, existe um teste que você faz, que é o API, que é a análise de perfil de investidor, e nesse teste eles vão fazer algumas perguntas, do tipo, você já investiu em tal produto? Quantas vezes você investiu? Qual é o teu nível de conhecimento do mercado financeiro? E através dessas perguntas, o banco, a instituição financeira, consegue identificar qual que é o perfil do investidor. Mas o que esse teste quer dizer no final das contas, né? Ele vai dizer se você estaria apto a estar exposto a um risco, né? Então, vamos supor, uma pessoa que seja mais conservadora, ela não tolera ver muita oscilação, né? Muito sobe e desce na sua carteira de investimentos. Seria a pessoa que, poxa, se for investir numa ação, a pessoa vai ficar extremamente tensa de ver que, de repente, o Bolsonaro fez uma declaração e aí a Bolsa caiu 10% no dia. Meu Deus, a pessoa não vai nem dormir naquela noite. Então, talvez aquela pessoa não esteja preparada ou não tenha o perfil realmente de uma pessoa que seria mais adequada, seria mais recomendado investir em ativos com mais risco, né? Ao passo que uma pessoa que já tenha um perfil mais arrojado, ela já está ali mais propensa a assumir mais riscos. E esse perfil de investidor, ele também pode estar atrelado à idade do investidor. Normalmente, né, não é via de regra isso, mas normalmente pessoas mais jovens, elas têm um perfil de risco mais arrojado. Por quê?
você também ainda tem um período de acumulação de capital, né? Você está começando a construir alguma coisa, você não tem muito a perder ainda. Então, você pode se dar o luxo, não tem muito a perder. Se eu perder aqui o pouco que eu tenho, eu prefiro perder o pouco que eu tenho do que ficar ali rendendo aquela miséria na renda fixa. Então, e fora que quando você é jovem, você ainda tem um tempo de acumulação muito grande, você pode sofrer essas oscilações do mercado, porque no longo prazo a tendência é que a rentabilidade seja maior. Se você já está num período por exemplo, de aposentadoria, ou muito próximo à aposentadoria, a tendência é que você não queira mais tanto arriscar, porque você já construiu um patrimônio ao longo da sua vida e você já está se preparando para usufruir desse patrimônio. Então, você não vai querer ali, no próximo à sua jornada de descanso, arriscar perder 20%, 30% daquilo que você guardou a vida inteira. Mas a questão do perfil do investidor, ele não só da sua idade, mas também é relativa ao conhecimento que você tem de investimentos. Por exemplo, uma pessoa muito jovem, ela pode ser conservadora, mas talvez porque ela ainda não tenha adquirido conhecimento, né? Então, a pessoa está ali amarrada na poupança, talvez ela até quisesse se expor ao risco, mas ela não conhece, não sabe, eu quero sair da poupança, mas eu vou colocar o meu dinheiro aonde? E depois que eu colocar nesse investimento, eu faço o quê? Quanto que eu coloco? Qual o percentual? A pessoa fica meio perdida. Então, às vezes, por não saber o que fazer, não faz nada. Fica lá, parador. Então, não quer dizer necessariamente que essa pessoa teria um perfil de conservador, mas por falta de conhecimento, ela termina ficando naquele perfil por não saber o que fazer. Né? Isso a gente identifica muito na consultoria. E aí, sim, de repente, essas pessoas que teriam um perfil que seria um pouco mais de assumir riscos, a gente, vamos dizer, se auxilia, pega na mão para que a pessoa, não por falta de conhecimento, ela consiga investir em outros ativos. E também já tive clientes que, mesmo já estando aposentados ou muito próximos à aposentadoria, eles ainda assim tinham um perfil um pouco mais arrojado, né? Então, ele ficaria ali, não recomendaria um perfil agressivo para ele, mas ali um moderado. Então, ele consegue ainda assumir alguns riscos de renda variável, porque ele já sabe como funciona esse tipo de investimento, ele sabe que está sujeito a oscilações, mas mesmo assim ele está disposto a sofrer esse tipo de risco em prol de buscar uma rentabilidade mais atrativa. Mirela, só para não perder o que foi falado até agora, na verdade são 3 questões que eu vou te fazer e tem a ver com o que foi falado até agora. Primeiro, você mencionou a questão do jovem que está começando a trabalhar, está pensando em começar a investir a partir dos primeiros rendimentos, e você falou em percentual. Geralmente você indica para as pessoas guardarem ou separarem quantos % do seu rendimento não, do seu salário, enfim, da sua renda, para investir? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, você em alguns momentos já falou em questão de renda fixa. Se você pudesse explicar para o pessoal que está assistindo o que seria renda fixa, quais seriam os exemplos de renda fixa, para o pessoal entender. Quando se fala investimento em renda fixa, o que seria isso? Para quem está assistindo conseguir captar o que você está falando. E a última questão que eu vou te fazer, com base no que já foi conversado também, é a questão da criptomoeda. Eu sei que existem algumas no mercado, não sou entendido no assunto, enfim, mas dentre as que existem, se é que o que eu estou falando está certo ou não, tem alguma que você, mesmo com todos os riscos existentes, todas as dificuldades que tem, falta de lastro, tudo que você mencionou até agora, tem alguma delas que seria a menos arriscada de todas ou não? Você acha que todas têm o mesmo risco, têm a mesma dificuldade, têm a mesma variação, como você falou? Tá. Vamos por partes, que são muitas perguntas. Mas,
para quem está começando, assim, depende muito. Existe a regra de ouro, né, que é o 50, 30, 20, mas eu particularmente não gosto. Já vou explicar o que é essa regra, para quem não sabe, mas eu particularmente não gosto muito de utilizá-la, porque, como toda regra, existem as exceções, e existem várias. Então, a regra do 50, 30, 20 é você pegar a sua receita que você possui, 50% dessa receita seria destinada às despesas essenciais, né? Moradia, alimentação. 30% seria destinados a despesas de estilo de vida, então vestuário, lazer, academia, etc. E 20% seriam destinados a investimentos. Só que qual é o problema dessa regra? Quando você parte para os extremos, ela funciona bem quando você está ali no meio, né? Uma classe média. Quando você vai para os extremos, ela fica muito distorcida. Então, se você é uma pessoa que recebe um salário mínimo ou tem ali uma despesa muito grande, né? Você tem um salário baixo, você muitas vezes não sobra 20% para você economizar. Então, isso aí, a maior parte da sua despesa, ela já é a sua despesa essencial. Muitas vezes não sobra dinheiro para lazer, para outras coisas. Você praticamente já gasta o seu salário todo para se manter com as necessidades básicas. Então, você já percebe uma distorção. Se você também for para o outro extremo e pegar pessoas muito ricas, você também já vai ver outra distorção, porque uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês, vamos supor, o percentual de despesas essenciais dela também já vai ser ridículo. 100 mil, tipo, sei lá, a pessoa gasta o quê? 10%, 20% com as despesas essenciais? E também já ficou distorcida essa regra. Para jovens que estão começando, aí depende muito, porque nesse caso você vai ganhar pouco, mas supondo que você talvez tenha uns 18 anos, você talvez ainda more com seus pais, talvez esteja começando ali a contribuir com alguma coisa dentro de casa. Então, a regra seria, economize o máximo que você puder, né? Já que você está nesse momento ali que está podendo se dar o luxo de não ter despesas muito altas de moradia, de outras questões, você separar um percentual para o seu lazer, mas você já começar a ter essa consciência de poder guardar o máximo que você puder para investir, até para que você possa alcançar ali a sua independência e começar a construir a sua vida realmente sem depender dos seus pais, né? Isso sempre foi o meu objetivo. Eu fui morar sozinha a primeira vez com 19 anos e depois com 23 anos, então eu acredito que realmente essa maturidade, você ter esse senso de responsabilidade, só vem quando você começa a caminhar com as suas próprias pernas. Então, se você é jovem aí, ainda começou a trabalhar, ainda está na casa dos pais, guarde o quanto você puder e ajude os seus pais a dividirem aí as despesas fixas da casa, mas separe um tanto para você começar já a investir e começar até a aprender a investir, né? A segunda pergunta foi a questão da renda fixa. A renda fixa seria os investimentos mais conservadores, né? Ele não necessariamente é fixo, ele também tem a sua variação, mas ela é uma variação muito menor, infimamente menor do que uma variação de renda variável, por exemplo. E o que a gente chama de renda fixa? Investimentos no Tesouro, CDB, são aqueles investimentos que você já tem uma noção ou que você já sabe de antemão quanto que ele vai te render. Então, por exemplo, podem ser renda fixas, aquele CDB que você coloca lá, 100% do CDI. E aí, por que eu digo que ele não é 100% fixo? O CDI, ele é uma taxa que ele é atrelada à taxa Selic. Como a gente viu, a taxa Selic ela tem aumentado, né? Então, não é 100% fixo, porque à medida que a taxa Selic variar, o seu CDB lá que você está investindo no banco, ele também vai ter uma certa variação. Não é uma variação enorme, mas sim ele vai acompanhar. Existem também outros, por exemplo, existem investimentos em taxas pré-fixadas. Essa sim, no momento que você investe, você já vai ter ali, com certeza, sabendo qual o valor que você vai ter ao final do prazo do investimento. E existem também investimentos atrelados à inflação. Por exemplo, você tem uma taxa mais o percentual do IPCA.
esse também é um tipo de investimento agora que estamos com a inflação aí em alta, né, que é interessante para você proteger o seu poder de compra. Então, todas essas opções pós-fixadas, né, tanto atreladas ao CDI quanto atreladas ao IPCA, estão interessantes nesse momento, porque ambos estão com tendência de alta. E aí você consegue, investindo de uma forma mais conservadora nesses investimentos, ver o seu dinheiro crescendo, acompanhando essas taxas. Não quer dizer que investimentos pré-fixados não são atraentes, são, mas aí você tem que considerar, dependendo do prazo que você vai deixar investido esse seu recurso, se aquela taxa pré-fixada ela já vai, vamos dizer assim, abranger os previstos aumentos, tanto de inflação quanto da taxa Selic, né? E lembrando também que para uma carteira diversificada não se coloca todos os ovos numa cesta só. Então, por exemplo, hoje em dia, quando eu monto uma carteira de investimentos para um cliente meu, eu sugiro maior peso para a renda fixa pós-fixada, como eu falei, atrelada ao CDI ou a inflação, mas eu também coloco um percentual em investimentos pré-fixados, né? E acho que respondi essa, Emerson. Tem mais alguma? Sim. E das criptomoedas, se há diferença e qual, em tese, seria mais segura? A mais conhecida é a Bitcoin, né? Mas existem outras, Ethereum, eu nem sei o nome de todas, Dogecoin, tem tantas agora que estão aparecendo que já fica até meio difícil da gente acompanhar. Mas o que para um cliente, como eu falei, que me buscasse, quisesse investir, não sei o que eu recomendo, o que eu faço na minha própria carteira. Existem opções de você investir de forma diversificada em criptomoedas, sem colocar as suas fichinhas todas num só lugar. E que essas opções são os fundos de investimentos em criptomoedas, que aí o gestor decide a alocação dos recursos em várias criptomoedas, as principais, e ele fica gerenciando isso aí, e obviamente ele tem um conhecimento muito maior do que eu, do que você, do que, vamos dizer assim, o investidor mediano, né, ou investidor comum, para saber ali exatamente qual criptomoeda está valendo a pena em tal momento. Então ele vai fazer essa gestão ativa desses investimentos para você. A vantagem é que você não fica concentrado em uma só criptomoeda, o fundo ele investe normalmente em várias e aí ele fica fazendo esse gerenciamento. Outra opção são os ETFs de criptomoeda. ETF, ele é um índice que replica algumas ações, né? No caso, ações, mas nesse caso ele replica as variações das criptomoedas, e aí você investe num pacote de criptomoedas de uma vez só. E aí você vai acompanhar aquela variação daquele grupo de criptomoedas. Neste caso das ETFs, ele não tem uma gestão ativa, ele simplesmente replica o desempenho daquele grupo de criptomoedas, né? Mas também uma opção para você investe diretamente via home broker e você investe de forma diversificada. Eu acho particularmente, né, eu acho essas duas opções mais interessantes do que investir diretamente em uma única moeda e colocar ali todas as suas fichinhas em uma criptomoeda só. Pelo menos dessa maneira você está ali diversificando já, você investe em criptomoeda, mas já de uma maneira mais diversificada. Bom, Mirela, a gente tem algumas perguntas aqui. Então, o João Lima está com a gente, dando boa noite, o Fernando Passos, o Márcio Ferrari, a Maria Aparecida. E o Márcio Ferrari faz a seguinte pergunta. Na sua opinião, hoje o melhor investimento é no Tesouro Nacional? Olha, Raquel, eu queria ganhar R$1 toda vez que eu recebo essa pergunta, porque todo dia me perguntam qual que é o melhor investimento. E a minha resposta sempre vai ser a mesma. Depende. Eu não tenho como dizer para a Raquel o melhor investimento é tal, para o Emerson o melhor investimento é tal, ou muito pior,
para a população inteira de investidores do Brasil qual que é o melhor investimento. Tudo vai depender dos seus objetivos, daquilo que você busca, do teu perfil do investidor e daquilo que você já tem investido. Então, se esse é o seu primeiro investimento, pode ser interessante, sim, investir no Tesouro Selic, investir em CDBs com liquidez. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente lá no meu canal falando dos melhores CDBs para se investir, para quem está montando aí uma reserva de emergência ou para quem quer um investimento com liquidez. Mas eu não tenho como afirmar se esse é o melhor investimento de todos, porque depende muito. Se, vamos supor que no caso dele ele seja o primeiro investimento ou esteja montando a reserva de emergência, ele pode optar tanto pelo Tesouro quanto também por CDBs com liquidez, tá? E aí essas opções que eu dei, inclusive lá nesse vídeo que eu falei de CDBs com rendimento acima de 200% do CDI, já se tornam interessantes porque você já consegue ter uma rentabilidade nominal positiva. O que quer dizer isso? Que a rentabilidade dos teus investimentos, ela consegue superar ali a inflação. Então, você não está perdendo poder de compra, que isso, para quem ainda está ali na reserva de emergência, já é bem interessante, né? Bom, o Fernando Passos também pergunta, ele coloca-se diante da instabilidade do mercado financeiro, se a poupança é o melhor investimento. Não, a poupança é um dos piores investimentos. Pelo amor de Deus, saia da poupança. Então, assim, se você está com o dinheiro parado na conta corrente, ali na poupança, primeiro que você já está perdendo dinheiro. Dinheiro na poupança, você já está perdendo dinheiro. Como a gente falou no começo do programa, a inflação ela está subindo, a poupança não tem acompanhado, mesmo com a taxa, o aumento da taxa Selic, né? Você vê que daí a poupança ela se torna um pouquinho mais atraente, mas ainda assim ela não consegue vencer ali o efeito da inflação. E o teu objetivo tem que ser fazer com que os teus investimentos eles consigam ali ou equalizar a inflação, mas preferencialmente conseguir vencer a inflação para você conseguir ter algum retorno, né? Conseguir fazer o teu bolinho de dinheiro aumentar. Então, sinto dizer que se você ainda está na poupança, você está vendo seu dinheiro ir embora pelo ralo e você está dando tchau para ele. Investe num CDB bacana, esses de 200% são bacanas, Tesouro Selic, como eu falei, investimentos ali, se você ainda está começando, se você está na poupança, você ainda deve estar começando a investir, então busca investimentos aí pós-fixados, que estejam atrelados ao CDI ou ao IPCA, investimentos mais conservadores se você está no início, e sai da poupança que você já vai estar dando um grande passo, tá? E sem medo, assim, busca informação, conhecimento, para você também não cair em nenhuma furada. A gente tem visto aí bastante pessoas caindo ultimamente em pirâmides financeiras, promessas de ganho rápido. Exatamente. Então é imprescindível que vocês busquem informação para saber realmente não perder dinheiro e saber onde colocar as melhores opções para você. Então, uma das questões assim que a gente sempre vê é que o brasileiro ainda é muito conservador mesmo, né? Enquanto outros países têm, desde muito cedo, essa educação financeira de aplicar em bolsa de valores, em ter mais essa visão de que, tendo um certo cuidado, aplicar na bolsa de valores não é uma coisa tão complicada assim, claro. Ninguém prevê um outro break da bolsa, como a gente teve em 29, mas é possível, né? Acontece. Entretanto, como é que o brasileiro, assim, para desmistificar, né? O home broke são aquelas, para as pessoas que estão vendo, aquela planilha que vai subindo e descendo diante que as ações o dia inteiro elas se movimentam. E depois, quanto que uma pessoa pode inicialmente investir para ter um investimento na bolsa? Porque muita gente acha que para investir na bolsa tem que ser milionário, né? Então, às vezes é importante desmistificar a questão do investimento na bolsa para que as pessoas tenham oportunidade de poder investir de uma maneira melhor.
Sim. Raquel, A só questão... se me permite, Mirela, até em cima do que a Raquel perguntou, a questão do valor mínimo de investimento em bolsa, até nesses outros fundos, porque quando você estava falando, eu estava imaginando quem está assistindo, às vezes fala investimento, mas será que eu posso investir, sei lá, começar a investir R$ 100, ou tem que ter o mínimo de R$ 500, ou R$ 1.000, enfim, até com base no que a Raquel falou, da questão da investimento em bolsa e o mínimo nesses fundos até que você mencionou, enfim, até para quem está assistindo falar, bom, isso realmente eu consigo fazer dentro da minha realidade. Ótimo. Assim, a questão dos países mais desenvolvidos já terem maior tradição de pessoas investindo em bolsa, como você falou, Raquel, não só decorrente aí de uma maior educação financeira, que é até transmitido já numa idade muito cedo, mas também, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente observa que já existe uma tradição de muitos anos de taxas de juros muito baixas. Então, esse movimento que a gente viu recentemente aqui no Brasil, das taxas de juros estarem baixas e o brasileiro tentar buscar uma rentabilidade maior em renda variável, esse movimento ele já existe há muitos anos lá em países mais desenvolvidos, né? Então as pessoas já culturalmente já têm essa não só a educação, mas também estão mais propensos a buscar isso justamente para buscar rentabilidades maiores. O home broker, para quem não conhece, é simplesmente uma área que você tem na sua corretora ou no seu banco, onde você acessa para negociar as ações. Então, você escolhe lá, você entra na sua corretora, entra lá na parte de investimentos em renda variável, você acessa o home broker, você consegue digitar o código, você precisa saber o código da empresa que você quer, então você pesquisa lá, sei lá, Ambev, você pesquisa o código da bolsa, você vai ver o código da bolsa, digitar no seu home broker, e aí você consegue acompanhar a variação daquilo ali, né? O que quer dizer essa variação? É como se você pegasse o valor da empresa, fatiasse ela em vários pedacinhos, e aí você está dizendo que um pedacinho daquela empresa está valendo aquele valor ali naquele momento. E aí existem várias análises que especialistas conseguem fazer para identificar se aquele valor daquela empresa está barato, se está caro, se vai subir, se não vai subir. Aí os especialistas conseguem fazer esse tipo de análise, tá? Então, para quem quer começar a investir na bolsa, fica mais ainda a recomendação de você estudar. Por isso que eu não recomendo para quem está muito iniciante ainda na parte de investimentos, já sair desbravando, investir na bolsa, porque não é só você ouvir dizer assim, ouvi dizer que a empresa X vai bombar. Mas existe um momento certo para você entrar. Você pode entrar num momento que aquele preço já esteja muito alto, e aí depois você vai começar a amargar algumas quedas, talvez, ali no período de tempo. É lógico que se você investiu numa empresa sólida, que está reinvestindo o seu lucro, está crescendo, a longo prazo você tem uma tendência ali de que essas ações se valorizem. Mas até para isso você precisa ter conhecimento, né? Então, se você, por exemplo, estudou, analisou aquela empresa, ou ouviu um relatório de alguma empresa, hoje em dia tem várias casas de análise que você consegue acompanhar, você, vamos dizer assim, leu aquilo ali, entendeu, realmente acreditou que aquela empresa vai prosperar no futuro, você fica muito mais tranquilo para realmente, poxa, não, ok, a ação caiu agora, mas, poxa, eu realmente estudei ela, acho que ela vai no longo prazo performar bem, então você já fica mais tranquilo, sabendo que aquele teu investimento, ele vai no futuro ali próximo retornar, e aí você consegue passar por essas oscilações de preço de uma maneira mais tranquila. Quanto ao valor mínimo para você iniciar, você pode iniciar com praticamente, sei lá, 50, 30 reais, depende da ação, porque um lote cheio de ações são 100 ações, né? Que a gente chama, vamos dizer assim, é o lote padrão que é negociado dentro do home broker. Mas você pode comprar no mercado fracionário. Então, é a mesma sigla que você achou lá para a empresa, você vai
colocar a mesma sigla, só que com um Fzinho depois da sigla, e aí você vai estar operando no mercado fracionário. E aí você consegue comprar uma cotazinha daquela ação. Então, em vez de você comprar o lote padrão, que seria 100, você consegue comprar uma. E aí fica bem mais acessível a todo mundo. Eu também já fiz um vídeo lá no meu canal falando de investimentos que você consegue fazer a partir de R$100, tá? Então, por exemplo, Tesouro Direto, você consegue investir a partir de 30 e poucos reais. Ações também você consegue operando no mercado fracionário. E aí, como o Emerson perguntou de fundos, os fundos eles dependem muito, porque depende do fundo, você pode investir a partir de R$100, mas tem fundos mais sofisticados e mais exclusivos, que aí eles vão subindo o valor. Então, tem fundos que é a partir de R$1.000, tem fundos que é a partir de 10, 50 mil reais, tem fundos private para clientes que realmente já possuem um valor, um montante mais poupudo, vamos dizer assim, que aí são valores cada vez maiores e tem vários tipos, né? O céu é o limite, mas você pode ver dentro daqueles fundos que são disponibilizados dentro da sua corretora. O ideal é você também, sempre antes de investir no fundo, ver quem que faz a gestão daquele fundo, analisar histórico de rentabilidade, ver qual é a taxa de gestão e taxa de performance que é cobrada desse fundo, analisar o que está dentro daquele fundo para você ver se você realmente, aqueles investimentos estão dentro daquilo que você esperava, e não só simplesmente, não, esse fundo aqui cabe no meu bolso, está rendendo bem, eu vou colocar. São uma série de coisas que você precisa analisar, né? Por isso que muitos clientes, investidores me procuram, porque eu faço essa ponte, né? De dizer assim, olha, esse investimento é interessante por esse motivo, e vou explicando todos vamos dizer assim, os itens que são necessários para a pessoa realmente ficar confortável em ter aquele investimento na carteira. Se você não pode contar com o auxílio de um planejador financeiro para te auxiliar nessa caminhada, aí realmente é sentar a bunda na cadeira, estudar e ler bastante, porque é coisa séria, né? O seu dinheiro, você trabalhou bastante para suado, dinheirinho para juntar, investir, para simplesmente sair colocando ele em qualquer lugar e correr o risco de perdê-lo. Então, se você não pode contar com ajuda profissional, sente, estude bastante, veja realmente onde você vai investir, para você não cair numa furada. Mirela, pelo que eu estou entendendo, então, assim, para deixar claro para quem está assistindo, de repente, um investimento que é bom para mim pode não ser bom para a Raquel e vice-versa. Então, não adianta imaginar a minha situação. Emerson, investe em bolsa, na ação XYZ, que às vezes a situação da Raquel é completamente diferente, a ação XYZ para ela não vai atender naquele momento. Pelo que eu estou entendendo até agora e pelo que você andou passando e as informações que você foi passando para o pessoal, seria mais ou menos isso. Teria que ver dentro da sua realidade qual o investimento você quer e com qual finalidade. Que às vezes a minha finalidade é diferente da finalidade da Raquel e diferente da sua finalidade. Meu raciocínio está correto em relação a isso ou não? É isso mesmo, Emerson. E mesmo que os seus objetivos sejam os mesmos, pode ser que a sua propensão do risco não seja a mesma da Raquel. E isso também muda, né? E não só isso, mas pode ser que o seu montante que você já tem investido também seja muito maior do que o da Raquel. Então, isso também influencia. Então, são vários fatores que realmente não existe. Que nem eu costumo brincar, não, sabe aquela receita da revista, da dieta? Não adianta muito, porque é que nem você querer botar na mesma caixinha uma jovem que está querendo emagrecer, uma jovem de 18 anos que está querendo emagrecer, uma senhora de 60 anos, e dá para as duas aquela dieta da revista lá que diz que você vai emagrecer 5 quilos em uma semana. Não adianta, você tem que ir numa nutricionista, que a nutricionista vai analisar o teu metabolismo, o teu estilo de vida, se você é sedentário, se você é bodybuilder, se você vai para o CrossFit todo dia, se você trabalha sentado, se você de repente tem alguma condição física pré-existente de saúde, que, sei lá, você precisa ter alguma dieta específica. Então, assim, é extremamente, como o organismo humano, ele é extremamente individual e pessoal, não existe passar uma carteira de investimentos
que vai servir para todo mundo. Isso seria, eu acho que é de extrema irresponsabilidade quem diz assim, não, vou passar aqui divulgar no meu canal uma carteira de investimentos que vai atender todo mundo. O melhor investimento do mundo está aqui comigo. Não existe isso. Tem que ser um trabalho extremamente personalizado. Então, Mirela, eu queria fazer primeiro uma pergunta com relação ao consórcio, porque como a gente tem muitas pessoas que às vezes não é só uma questão dela não conseguir investir porque as necessidades não permitem. Eu tenho clientes, e já tive alguns outros clientes, que eles têm um super endividamento, mesmo tendo uma receita expressiva por mês. Então, o consórcio é, às vezes, uma forma de você investir forçadamente. Então, primeiro, se você acha que o consórcio, nessa finalidade, é bom, é um bom investimento. E a outra questão existem alguns fundos que estão atrelados à bolsa. Aí você não investe diretamente na bolsa, mas você pode ter uma variação de rendimento melhor ou pior, aí depende de qual bolsa você investe, mas você pode correr menos risco através desse investimento, porque ele geralmente está atrelado à bolsa e não a uma ação especificamente. Isso procede assim mesmo? Tá, vamos lá por partes. O consórcio, deixar bem claro aqui, tá? Consórcio não é investimento. Tirar o band-aid de uma vez só para doer, que dói menos. Consórcio não é investimento. Se você precisa de um consórcio para você ter a disciplina de guardar dinheiro, me desculpe, o consórcio não é a solução. O problema está em você, que não está sabendo ali se organizar, fazer o seu planejamento financeiro direitinho. Então, assim, não pode ser desculpa isso, porque, mas a taxa do consórcio é baixa, vamos dizer, é muito mais baixa do que um financiamento imobiliário. É um pensamento, isso até ingênuo, porque a pessoa acredita que, ok, eu vou pagar uma taxa para uma instituição para eu ter a disciplina de colocar o dinheiro lá todo mês, sendo que eu poderia criar a disciplina de poupar todo mês e, em vez de pagar a taxa, eu ter um banco me pagando uma taxa em cima dos meus investimentos e eu ganhando dinheiro, em vez de eu estar perdendo dinheiro e perdendo, inclusive, poder de compra, como a gente falou aqui ao longo do programa, você estaria tendo aquele dinheiro trabalhando por você, rendendo e aumentando exponencialmente graças aos juros compostos. Você está perdendo isso aí. Não só perdendo, mas você está pagando a taxa para poder colocar o seu dinheiro no consórcio. E ainda digo mais, se você... A questão do consórcio, você ainda tem que esperar ser sorteado, né? Então, não é como um financiamento que você entra, está pagando taxa e, ok, mas você, de repente, você já sai do imóvel que você está alugado e vai para um imóvel ali financiado e você tira uma despesa, substitui uma despesa pela outra, né? Vamos assim, eu acho que a questão de você comprar uma casa, hoje em dia tem muitas, mas compra uma casa, paga à vista, financia, não sei o quê. Tudo depende muito, e eu falo, Raquel, que o dinheiro, ele não é somente o valor que você tem na conta, ele muitas vezes é um instrumento para você realizar seus sonhos. Então, não adianta você chegar para o cliente e dizer assim, olha, mas, putz, você vai comprar essa casa, mas você sabe que se seu dinheiro tivesse investido, ele ia estar rendendo muito mais. Mas muitas vezes essas coisas não são medidas, e aí cabe da sensibilidade do planejador financeiro identificar não só o dinheiro, mas também os sonhos das famílias, né? E isso é muito importante. A gente trabalha, a gente ganha dinheiro não só para enriquecer, mas para realizações. Pode ser que uma pessoa, por exemplo, queira ter um carro, e aí você diz, não, mas hoje em dia, olha, com os aplicativos de motoristas, né, você consegue ali deixar o seu dinheiro rendendo e anda de aplicativo que sai muito mais barato. Mas, de repente o cara tem o cara ou a mulher tem o prazer de dirigir, de sair, aquele momento de descontração, ou mesmo aquela, poxa, conquistei o meu primeiro carro. Então, assim, esse valor é muito relativo, mas pesa muito o valor do seu sonho.
dentro disso aí. Mas, voltando para o consórcio não vale a pena, tá? Se organiza direitinho, coloca lá, faz a sua planilhinha, como eu já falei, pode ser planilha, num rascunho de papel, suas receitas, menos as suas despesas, vê lá se está sobrando, coloca uma meta, ok, então vai sobrar X reais todo mês. Aqueles X reais você já se programa, põe no seu investimento e põe o dinheiro para trabalhar para você. Sai fora dessa de consórcio e toma vergonha na cara e vai organizar seu dinheiro que você ganha muito mais. Quanto à questão dos fundos de ações, eu acho que é uma excelente opção para quem quer começar a investir em ações, mas, putz, não sei mexer em home broker, não sei qual ação comprar, não sei se avaliar, se está na hora de comprar, se está na hora de vender. Então, aí você paga realmente, como eu falei, um gestor, né? O gestor do fundo vai fazer esse trabalho para você. Mas, obviamente, você tem que fazer uma análise de qual fundo seria interessante, porque existem diversos fundos de investimentos em ações. Você preferiria investir em ações que talvez sejam ambientalmente corretas, ali mais voltados para o ESG, que tem mais esse movimento de sustentabilidade, ou não, você prefere, de repente, investir num fundo que ele busque mais empresas sólidas e que já estejam consolidadas, ou, de repente, você quer um fundo que invista em tecnologia, em empresas startups que estão começando, que tem alto potencial de crescimento, e aí você vai estar exposto a um risco maior. Então, são vários fatores que você tem que analisar, mas a decisão, ainda assim, ela é mais simplificada do que você decidir comprar um papel especificamente, porque o gestor também vai fazer esse trabalho decisório por você, aí você tem que analisar muito bem também qual o gestor do fundo, como que foi a performance dele, qual que é a taxa de performance que ele cobra. E fora isso também, não só é recomendado para quem está começando a investir, mas também para aqueles investidores que não têm tempo de ficar acompanhando a bolsa, que ele sobe e desce. Mira, eu não sei se eu não quero ficar acompanhando isso, não tenho tempo de ficar lendo notícia para saber como é que está. E aí a pessoa delega essa decisão para o gestor do fundo que vai fazer essa gestão por ele. Bom, Mirela, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu vou passar a palavra para o Emerson para ele fazer alguma consideração para você. Mirela, boa noite. Gostaria de agradecer a sua presença. Infelizmente, passa muito rápido o programa. Tem muita coisa que poderia ser falada, ser conversada, ser perguntado, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de inflação, que a gente percebe que o dinheiro está cada vez mais indo embora mais rápido, menos poder de compra. Não sei se a Raquel vai fazer mais alguma pergunta ou não, mas de repente você desse alguma dica para alguém, ou até que deixasse, você até mencionou durante o programa o seu canal no YouTube, se eu não me engano, se tiver alguma página em Face, em Insta, se quiser colocar depois, divulgar, até o pessoal ir acompanhando as suas dicas. E espero que você possa comparecer no próximo programa aí. Já fica o convite feito da minha parte, com certeza da parte da Raquel também. E agradecer as dicas que você deu aí, os toques que você deu. E mais uma vez, muito obrigado. Bom, Mirela, eu só queria pedir para que você mencionou a questão do consórcio, né, que é uma questão da gente conseguir se organizar, treinar e ter essa educação e essa sistematização quanto ao dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa meio complicada, às vezes, da gente ter um relacionamento com o dinheiro quando você não entende bem como ele funciona. Mas hoje em dia tem vários aplicativos que ajudam você a conseguir colocar despesas, receitas, para as pessoas, principalmente para os mais jovens, que lidam melhor com as redes sociais e com os aplicativos, para elas conseguirem se organizar. Então, eu gostaria que você falasse sobre esses aplicativos. Queria te agradecer muito. Foi uma explanação maravilhosa, e que você deixasse os seus contatos para os nossos telespectadores aqui. Eu que agradeço o convite, né? Respondendo essa tua última pergunta,
planejamento financeiro, muitas vezes, ele não é que é difícil de fazer, é que as pessoas têm medo de olhar. Sabe aquela coisa assim, eu sei que não vai sobrar dinheiro para o final do mês, quero nem ver. Só que o dinheiro não aceita desaforo, então se você precisa ver realmente aonde o seu dinheiro está indo, porque senão você fica naquela bola de neve que você nunca vai saber como sair dessa situação, né? Nem que seja coisa assim, ok, minhas finanças estão horríveis, não está sobrando dinheiro, mas eu preciso saber para onde está indo o dinheiro para poder tomar alguma ação. Senão você não consegue sair daquele status de devedor e passar ao glorioso status de investidor, né? Que alcançar aí a prosperidade financeira, que eu falo que deveria ser o objetivo de todo mundo, né? Nem todo mundo, de repente, vai conseguir alcançar a independência financeira, mas a prosperidade financeira, ter ali uma certa tranquilidade, estar em paz com as suas finanças, eu acho que deveria ser o objetivo de todo mundo. Então, para quem não está começando a querer olhar realmente para as suas finanças, método mais simples, papel e caneta, não tem como errar. Vai anotando ali no papelzinho, fazendo conta de subtração ali, que vai dar certo. Para quem já é mais aí tecnológico, existem o Mobius, né, que é um dos mais conhecidos, que você consegue fazer toda essa gestão pelo celular. Mas eu também já fiz um vídeo falando dos 10 aplicativos de celular, que aí com certeza tem várias especificidades. Tem gente que investe em Bitcoin, tem gente que não gosta de fazer dessa forma, gosta de fazer daquela outra forma, várias interfaces, para de repente o ouvinte aí que está nos assistindo escolher qual seria o melhor aplicativo que se encaixaria nas suas necessidades, tá? Mas de antemão já fica aí uma recomendação do Mobius, que é bem popular. E agradeço novamente aí o convite de vocês por ter participado, para ter participado aqui do programa. Espero ter ajudado os ouvintes aí a conseguirem dar os primeiros passos nos investimentos e realmente fazer esse dinheiro render. Para quem tiver ainda ficado com alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, que é o @investe_mi_, ou no meu YouTube, que também é investe_mi, ou pelo meu site da minha consultoria, que é www.investme.com.br. Tá bom, muito obrigada, Mirela. Obrigada a todos que nos ouviram hoje. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. E até o próximo programa. Até mais.